Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindo ao episódio número 37 do podcast do Tiago. Eu hoje tenho o prazer de falar com a Júnia Braga. A Júnia é mais uma daquelas pessoas que eu descobri no LinkedIn, através do seu conteúdo maravilhoso que ela partilha. A Júnia é especialista em gestão de reputação, reputacional, já vou explicar um pouco melhor, mas é um tópico que me interessa bastante ultimamente e que eu estou-me a dar um grande enfoque. A Júnia é CEO e founder da JB Press House, que oferece serviços de relacionamento com a imprensa e conteúdo para o ambiente digital com viés, com esta vertente reputacional. Olá, Júnia, bem-vinda ao meu canal, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem? E você, Thiago? Tudo em ordem, estamos aqui prontos para mais um episódio. Muito obrigado por teres aceito o convite. Eu que agradeço. E pronto, para quem não te conhece, Júnia, conta-nos quem és e o que fazes. Perfeito. Então, a minha carreira começou quando eu escolhi jornalismo por uma vocação natural por humanas, mas logo no início da faculdade me identifiquei muito com comunicação organizacional, né, que é a comunicação corporativa. E todas as demais ferramentas que compõem um processo de gestão de comunicação em uma organização. Então, assim que eu me formei em jornalismo, já estava trabalhando com isso, continuei a trabalhar com isso, busquei uma especialização em gestão de comunicação e marketing, e para ficar realmente cada vez mais dentro da área. E nesse momento, eu descobri o poder que a comunicação tem na proteção e gestão de uma reputação organizacional. E também de uma organização, mas também de uma marca pessoal, né, que é uma outra vertente, né, da gestão de reputação, que é o personal branding. E voltando à questão corporativa, eu descobri então que a comunicação era um asset muito interessante junto com compliance na hora da gente ter ferramentas, né, eficazes para proteger a reputação de uma organização e principalmente ser mais proativo do que reativo quando a gente trata de reputação, né? Normalmente as empresas e pessoas buscam um assunto quando uma crise aconteceu. Só que todo um trabalho por detrás de proteção, de acúmulo de capital reputacional, e esse conceito de capital reputacional a gente pode abordar ele um pouco mais para frente, que previne que a crise aconteça, né? Exatamente. Prevenção, né? Exato. E não reação. Exato. Então, basicamente, foi essa a linha condutória, né, o fio condutor de onde eu estou agora, em termos de acadêmicos, digamos assim. Logo assim que eu me formei, eu já tive a primeira oportunidade de já prestar serviço como consultora de comunicação. Então, sempre foi PJ, digamos assim, até o momento em que eu fundei a agência, mas eu acredito que você vai perguntar isso mais para frente também. Foi exatamente, eu gostava de perguntar se começaste logo o negócio por conta própria e nunca consideraste trabalhar numa empresa de reputação? Exato. Foi uma coincidência ou destino, aí cada um da forma como, né, como achar melhor, mas assim que eu me formei na graduação mesmo, né, em jornalismo, a minha primeira oportunidade já foi como consultora, ou seja, já tive que abrir um CNPJ, né, para prestar serviço de consultoria em comunicação organizacional para uma multinacional coreana que estava chegando na América Latina e iria startar o trabalho da América Latina via Brasil. E eu tinha, então, meus, 21, 22 anos de idade, algo assim, eu era realmente muito nova. E foi a primeira experiência e foi a experiência que realmente chamou as outras experiências. Então, essa experiência deu certo com essa multinacional coreana, aí uma outra chegou também com a mesma necessidade por indicação, e aí o meu portfólio de clientes atendidos em comunicação organizacional foi crescendo naturalmente, de uma forma orgânica, até o momento em que os projetos estavam drenando, né, muita energia, muito tempo meu. Então, eu senti necessidade de criar uma agência para internalizar processos, né, poder distribuir melhor as tarefas com relação aos clientes. E isso foi a JB Press House nasceu em setembro de 2016. Press House, né? Cada um também fala do jeito que achar mais interessante. Depois de um ano de estudo de mercado, de branding, de posicionamento
da nossa marca e da nossa oferta de valor, né? E então, basicamente, se a gente então colocar na linearidade aí de um cronograma né, de uma linha de tempo, a gente tem então a graduação, meu período como consultora, né, já começou. Aí depois o volume de projetos ficou muito grande, necessidade de abrir uma agência, 1 ano de estruturação da agência e nascimento, enfim, da agência em 2016. A gente completou então 3 anos agora, em setembro de 2019. Ok. Mas no início da tua aventura, quais é que achas que foram os maiores desafios que tiveste que ultrapassar ao início? Olha, no início, com certeza, o que mais me tomou, assim, de experiência, o que eu mais tive que aprender na raça, né, de cara, foi a questão da experiência mesmo, né, porque eu tinha 21, 22 anos e eu lidava diretamente com os country managers das empresas, ou com os fundadores, ou com os presidentes, e ter a maturidade necessária, né, para lidar com esse público foi o primeiro desafio, né? Então, eu tive que desenvolver isso muito rápido. Sempre fui uma pessoa naturalmente por temperamento mesmo, mais disciplinada, mais focada, mais estudiosa, então eu não tive muito problema de trabalho em si, né? De entrega de resultado, né? Ou qualquer outra coisa mais técnica. Então, o primeiro desafio realmente foram as soft skills, né? Que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Com as experiências, né? Como lidar com ambientes de conflito, né? Porque quando a gente fala de comunicação para fora, né? Comunicação externa, a gente está lidando com conflitos de interesses, né? Conflitos de agenda, e eu falo agenda no sentido de interesse mesmo, né? Com aquela pessoa, não agenda, né? No sentido... Agenda, em inglês. Exato, literalmente o agenda mesmo. Então, são agendas conflitantes, né? São interesses conflitantes. Então, lidar com esses desafios muito novos foi o meu primeiro grande aprendizado. E tecnicamente, realmente, eu não tive muito problema. E depois, quando a gente eu resolvi lançar a agência e comecei a contratar pessoas, aí a gente tem um novo mundo, que é o mundo do empreendedorismo, da gestão de pessoas, gestão de processos, que é uma outra coisa gigantesca, que foi e tem sido, né, um grande desafio, um grande aprendizado, porque eu acredito que no empreendedorismo não tem um dia que você não aprenda alguma coisa muito importante, né, porque ele requer muito de todas, né, as nossas faculdades, né, a área de humanas, a área de exatas, né, do nosso cérebro precisa se desenvolver o tempo todo dia. Então, acho que o segundo grande desafio foi e tem sido o empreendedorismo em si. Pois, exatamente. E ninguém nasce ensinado, tem que se aprender tudo a fazer, no fundo. Foi assim que a Júnia se desenvolveu, foi a fazer, não é? Na prática. Foi fazendo. E também, né, tive ajuda de muitos profissionais renomados no mercado, que eu tive como mentores, né? Exatamente. E isso foi algo muito importante, principalmente nessa segunda fase do E lembras-te qual é que foi o maior erro que cometeste ao início, que serviu de uma grande lição agora para o teu presente? Eu acredito que uma grande lição que eu tenha tido logo no começo do empreendedorismo é com relação a... Porque quando você se torna empreendedor, você tem que desenvolver dentro de si 3 habilidades, grandes habilidades. A primeira técnica eu já tinha, porque eu já era especialista na área, né? Então, você tem que agregar o empresário aquela questão da visão, né? Visão médio e longo prazo, novos produtos, novos serviços, para onde a sociedade está indo, o que você tem que correr atrás para atender essa demanda no presente ou no futuro, enfim. Exato. E a visão administrativa, que você também tem que desenvolver, que é a parte processual da coisa, né? Então, no começo do empreendedorismo, eu era muito técnica, muito especialista, eu ficava muito no atendimento ao cliente, né, fazendo com que no curto cliente... prazo, não é? No pensamento curto prazo. Exato, de curto prazo, fazendo com que aquele cliente tivesse sucesso. Mas, sem pensar no médio e no longo prazo,
para trazer, né, novos clientes, né, sempre ativamente na parte empresarial. A administrativa, ela até que ia bem, mas a parte empresarial quer ter essa visão, né, de novos produtos, novos serviços, a coisa visionária, né, que muito empreendedor serial, né, tem, né, que é aquela coisa de você ser um sonhador e você colocar a criatividade e a inovação em ação para pensar em produtos e serviços que, de acordo com a sua ideia, com o seu sonho, né, vão ser prototipados e, quem sabe, enfim, virarem um produto de sucesso no mercado. Então, como eu era muito técnica, muito especialista, né, isso me faltava. Então, eu tive que correr atrás, né, e ainda corro atrás disso, porque é algo em desenvolvimento constante, de visão médio e longo prazo de empresária, né? E eu, né, porque eu não dei a devida atenção para isso nos primeiros 8 meses, eu acredito, e eu lembro que a gente perdeu um cliente porque ele foi comprado por uma grande multinacional, ele já era uma multinacional e foi comprado por uma maior. E nessa compra que foi total, toda a gestão contratual de fornecedores, né, foi ou terminada, né, ou foi adaptada para o prestador de serviço da empresa que comprou, né? Então, que também era uma multinacional, também era maior aqui no Brasil, inclusive. Então, e foi uma coisa que me pegou desprevenida, despreparada. Tinha uma equipe dedicada ao atendimento desse cliente, que naquele momento eu decidi absorver, né, e absorver esse curso, digamos assim, né? E foi uma lição aprendida de não posso deixar, né, de olhar para o futuro, né? Então, eu tenho que, né, ficar pensando sempre nessa questão de ter, como a gente tá falando de um ciclo de negociação muito longo, não um ciclo de contrato de relações públicas, geralmente leva de 6, 12, tem de 24 meses. Então, a gente tem que ter um pipeline, assim, bem cheio, né, em todas as fases. Tem que ter gente entrando agora, gente no meio, gente no final, para não acontecer isso que aconteceu logo no começo. O Gary Vee fala muito em clouds and dirt, ou seja, clouds, as nuvens, temos que pensar o pensamento estratégico, o sonho, mas não se perder só nisso, não é? Tem que estar no dirt, na terra, no trabalho sujo, não é? Então é o balanceamento das duas que é um tal segredo. Exato. Por isso que esse conceito de você lidar com ter dentro o especialista, o empresário e o administrador é algo que para mim funciona bastante, porque eu tento fazer um balanço do dia e pensar quanto tempo de horas dediquei, né, como especialista, né, na supervisão do atendimento ao cliente, como administradora no sentido de gerir os processos, né, e como empresária, que é o sonho, né, e pensar adiante e tal. E falaste no teu pipeline de clientes, tu pensaste logo em apostar na tua própria marca pessoal para promover o negócio, ou isso foi uma coisa que surgiu mais tarde? Como é que isso aconteceu? Surgiu mais tarde. Desde a minha época como consultora até o nascimento da empresa e o começo, né, os primeiros 12 meses da JB Press House, eu estava trabalhando, até como mencionei, de forma muito orgânica, né? Os clientes, eles chegavam por indicação. Indicação. E ainda bem que chegavam, né? E foi o que propiciou esse momento que a gente está vivendo hoje. De forma orgânica, muito natural. E depois de um ano que isso aconteceu, esse episódio, né, desse cliente que foi comprado, eu pensei, bom, eu sou uma comunicadora, né, e eu trabalho com grandes marcas, a minha agência trabalha com grandes marcas que são muito relevantes no Brasil e no mundo, tem bastante impacto. Isso precisa ser comunicado, né, e teríamos duas opções, né, fazer isso via institucional, fazer ação via institucional da agência, ou fazer via figura, né, seja eu ou outra pessoa. E aí, eu como comunicadora, entendendo que, segundo as pesquisas que a gente tem acompanhado, os fenômenos que a gente tem visto, que a confiança nas instituições tem diminuído
confiança nas pessoas tem aumentado. Então, cenário 1, né? Esse ponto. Cenário número 2, de concorrência. Eu sabia e sei que a agência tem concorrentes com propostas de valor muito semelhantes, mas que são maiores. Ou seja, que vão ter mais verba, tempo e recursos para apostar numa comunicação institucional mais robusta, né? Ou seja, a comunicação institucional da agência, diante delas, não surtiria tanto efeito, né? Ela ficaria perdida em uma poluição de informação institucional que a gente já vê que existe, né? Então, ela seria apenas mais uma. Apesar de ter um posicionamento já um pouco mais diferenciado, que é a questão da gestão de reputação. Mas a gente briga com grandes agências, né? A gente briga com agências multinacionais. São clientes que poderiam contratar qualquer agência multinacional, né? Uma EDA, uma CDN, enfim. Então, não dá para brigar, instituição. Então, ponto 1, confiança está aumentando nas pessoas, diminuindo nas instituições. Ponto 2, tem instituições que fazem o nosso trabalho, que tem muito mais recursos para investir em comunicação institucional, já faz comunicação institucional, a nossa provavelmente seria mais uma, né, mais um do mesmo e se perderia. E terceiro, tanto na época da minha infância, quanto na faculdade, o feedback que eu tinha das pessoas próximas a mim era que eu tinha uma fala muito didática, que eu tinha uma comunicação muito clara. Ou seja, isso era um ponto forte que eu né? Então, juntando esses 3 elementos, ficou muito óbvio que a saída, né, a melhor solução seria trabalhar o capital reputacional da marca Getúlio Vargas House, por meio da figura e por meio de mim. Né? Poderia ser uma outra pessoa, mas no meu caso, como eu tinha já essa facilidade, né, vocacional, e não precisaria desenvolver ninguém, então eu resolvi tomar a frente dessa iniciativa. E aí, também, por sorte, né, de ter já a expertise de comunicação, eu mesma criei um calendário editorial, eu mesma criei um funil de conteúdo, né, que teriam conteúdos mais leves para atrair mais pessoas, teriam conteúdos mais relacionados às minhas competências e, por fim, teriam conteúdo mais focado na agência, né, que seria um conteúdo, digamos assim. Então, isso foi criado desde o início, né? Eu estudei quais eram meus pontos fortes, pontos fracos, de uma forma, no primeiro momento, né? Eu fiz uma análise, né? Um autodiagnóstico, e depois eu certifiquei isso como profissional, né? Porque uma coisa é a gente ter uma ideia do que as pessoas pensam da gente, né? Tem uma noção, eu tenho uma noção com base no que eu já vivi, com base em conversas que eu já tive, mas uma outra coisa é você ter isso documentado, com pesquisa, etc. Então, eu fiz 6 meses, né, de trabalho totalmente com base nessa intuição, e depois eu fiz um outro trabalho, contratei uma especialista para a gente mensurar qual que era a percepção que as pessoas tinham de mim. E nesse trabalho foi realmente certificado, digamos assim, né, foi realmente confirmado o que eu tinha pensado lá atrás, né? O que uma figura feminina tem de ônus e bônus numa comunicação digital, né? O que o meu tom de voz ele transmite, né? O que a minha escrita transmite. Eu tinha suposições sobre tudo isso, mas depois desse trabalho eu tive certeza. Tive certeza, né, do que realmente mulher, aparência frágil, né, delicada. Então, você quer transmitir isso mesmo? Né? Ou você quer trabalhar de alguma forma que mostre mais força? Onde está a sua força? Está no conteúdo. Então, vamos explorar mais o seu conteúdo, que é um conteúdo mais denso, né? Mais acadêmico, né? Para você transmitir a sua força intelectual, enfim. Aí, a partir desse diagnóstico, que eu tive certeza, de fato, qual que era a percepção, né? Dos que estão ao meu redor, aí eu deslanchei mesmo nesse trabalho de comunicação, né, por meio da minha pessoa, com fins, de fato, de tornar o assunto mais conhecido e, consequentemente, a agência também. Fantástico, que grande trabalho. E eu se calhar acrescentaria o ponto 4, que a Júnia é uma pessoa única, não há mais nenhuma Júnia
no Brasil, portanto a diferenciação através da sua marca pessoal é inimitável, ninguém pode imitar a Júnia, portanto as pessoas criam uma ligação emocional e mais ninguém pode tirar isso da Júnia, não é? Acho que é outra grande vantagem. Fantástico. A sua aposta no conteúdo é óbvia, como eu já tenho visto o seu trabalho extraordinário, mas o que é que recomendaria a qualquer consultor a tomar esta abordagem da marca pessoal, ou depende da situação, ou o que é que achas? Olha, eu acredito que todo mundo tem potencial de tornar uma voz relevante na sociedade. Então, como, né, a gente já mencionou aqui, eu trago esse ponto mais uma vez, a confiança das pessoas está diminuindo nas instituições de forma geral, no global, tá? Porém, a confiança das pessoas em outras pessoas está aumentando. Esse fenômeno, muito provavelmente, ele está relacionado à era da informação em que a gente vive, esse excesso de informações que a gente tem vivenciado, que, consequentemente, faz com que você desenvolva laços de confiança de forma muito mais fácil e natural com outras pessoas. Porque se entende, né, que é mais fluido você se conectar com uma pessoa do que com uma marca. Então, uma vez que a gente tem esse cenário, e uma vez que todo mundo tem uma história interessante, né, mesmo única, história única, no fundo. Não é? Exato, todo mundo, exato, né? Todo mundo tem um DNA único, todo mundo tem uma história única, todo mundo tem um background único, e isso com certeza vai ajudar outras pessoas em outras fases que elas estão. Porque às vezes o que eu escuto é: mas eu sou tão novo, ou eu não tenho tantas credenciais, ou eu não tive tantas experiências como ciclano, fulano e beltrano. E aí citam pessoas que são pessoas já com marcas muito, muito bem solidificadas. Mas as pessoas esquecem que tem um grande número de outras pessoas que não teve nenhuma das experiências que você teve, né? Por mais que você considere que foram poucas ou que não são o suficiente, né? Existe sim uma demanda, né, de informação, que é uma informação que você pode dar. Então, na verdade, sim, eu acredito que todo mundo pode sim ser todo mundo já é uma mídia. Isso é fato. Todo mundo já é uma mídia. Então, essa mídia, ela tem potencial de ser melhor trabalhada? Sim. Toda mídia tem um potencial para ser melhor trabalhado, para alcançar os objetivos dessa pessoa, seja ela empreendedor, um consultor, um executivo, né, alguém em início de carreira, né? Quantos estagiários eu não estou vendo, né, produzindo conteúdo qualificado no LinkedIn e conseguindo, por exemplo, ofertas, né, de empresas por causa do seu posicionamento, né, nas redes sociais. E linkando isso, usando isso como gancho, as redes sociais elas estão aí justamente como uma ferramenta gigantesca, com um potencial gigantesco de se trabalhar a própria imagem, de se trabalhar o seu próprio posicionamento e a sua comunicação com objetivos claros, né? Porque daí, Thiago, o perigo não é comunicar por comunicar, né? Ok, todo mundo é uma mídia? Joia. Não tem potencial? Tem potencial, mas precisa de estratégia, né? Não é qualquer coisa que pode ou deve ser comunicada. É muito interessante que as pessoas elas busquem, né, um conhecimento, busquem ajuda, enfim, busquem profissionais da área para ter pelo menos um primeiro momento aí de diagnóstico e de plano de comunicação. É mesmo. E antes de irmos para a gestão de reputação, tocaste num ponto interessante que é a era da informação, não é? Estamos saturados de informação e as pessoas não procuram mais informação, procuram alguém que as guie, que as direcione para o caminho correto, não é? E aí é que entra a marca pessoal de alguém que é um consultor, um advisor, no fundo, para levar os clientes ao caminho certo, não é? Exato, porque isso tá total relacionado à geração de credibilidade e autoridade. Lá está. Né? Então, como que eu faço para que as pessoas confiem em mim? Construindo a minha autoridade e a minha credibilidade. E como que eu faço
para construir a minha autoridade, a minha credibilidade e minha autoridade, compartilhando a minha experiência, compartilhando o meu conhecimento, né? Fazendo ligações que só o meu background vai ser capaz de fazer, experiências que eu vivi. Então, ou seja, que é fruto da nossa singularidade, né? Cada um tem a sua. E a partir disso, você consegue ter essa conexão com o outro, né? O outro passa a confiar em você, né? Quando você tem isso com constância e com consistência e com coerência, né? São os 3 Cs para mim imprescindíveis de comunicação, seja ela pessoal ou seja ela PJ, né? Constância, consistência e coerência. Tem que ter uma comunicação constante, né? Ela tem que ser consistente, ou seja, ela tem que ter verdade, né? Tem que ter fatos ali, né? A gente não pode, né, se perder na vaidade e de querer aumentar as coisas, enfim, né? E por fim, ela tem que ser coerente com quem você é, com quem a marca é, né? Caso seja um CNPJ. Perfeito, faz todo o sentido. Passando então agora para o tópico mais a fundo da reputação de uma empresa, já sabe que com o advento das redes sociais, toda a gente é um mídia, portanto toda a gente tem acesso a tudo e mais alguma coisa, não é? Quais são as 3 coisas que qualquer gestor se deve focar para proteger e manter a sua reputação, a reputação da sua empresa, no fundo? Perfeito. A primeira coisa que tem que ser feita é fazer um diagnóstico de riscos, né? Quais os riscos que eu, enquanto organização, estou exposto, né? Por exemplo, se eu sou uma indústria química, é muito claro que há questões de vazamento, explosões, segurança, né? É a primeira coisa que se pensa. Mas existem outros riscos, né? Existem os riscos, por exemplo, do clima organizacional. O clima organizacional é tóxico? Ele é pesado? Porque se for, é um risco que você está correndo dos seus colaboradores falarem mal da empresa nas redes sociais, ou então nem precisa ser nas redes sociais. Fala numa entidade de classe, num sindicato, numa associação, a reputação da marca ela já cai, né? Nem precisa estar online, no offline isso já é um problema, né? Então, entender quais são as vulnerabilidades da organização, né? E é muito importante que o board ele tenha essa visão, né? Às vezes você tem um head de comunicação, mas é um head de comunicação que ele não está inserido nas estratégias de negócio e desenvolvimento da organização, né? Ele as estratégias da organização, enquanto sustentabilidade dessa organização, elas precisam estar alinhadas com a comunicação. Então, é muito importante que essa pessoa, né, esse gestor, ele visualize e faça uma matriz de risco junto com a alta cúpula da organização, né? Se a organização é grande o suficiente para já ter um VP de comunicação ou um Chief Reputation Officer, que é um novo cargo que tem surgido, né? Porque, né, você já vai ter ali no primeiro escalão da organização uma pessoa com essa visão, né? Então, uma vez que, sim, número 1, né, primeira coisa, fazer esse diagnóstico, mapear quais são as vulnerabilidades e riscos que aquela empresa está exposta. Número 2, fazer planos de contenção. Então, quais são as vulnerabilidades? A gente tem um clima organizacional tóxico, por exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar esse clima organizacional. Então, não é só uma questão de ter um plano de comunicação, é ter, de fato, medidas reais, concretas, para que essa vulnerabilidade ela deixe de existir. Não é só mascarar e fingir que não. Exato, não é mascarar, tipo, de ter criar uma sala de descompressão na empresa, né? Fazer viagem, fazer aquele negócio, se todo mundo bater a meta, eu vou levar todo mundo para Disney ou para Las Vegas e tal, sendo que ele continua tóxico, né? Não adianta, né? Então, o segundo, uma vez diagnosticada a vulnerabilidade, a segunda coisa é sanar essa vulnerabilidade, né? Ir atrás dela e fazer o possível, né, para que ela não exista mais. A gente entende que uma organização ela é feita de pessoas e que pessoas vão cometer erros ou cometer falhas equívocos, é impossível a gente controlar 100%,
mas uma vez que existe um esforço, existe um trabalho para que essas vulnerabilidades elas se cessem, né, elas não existam mais, já é muito bom para a reputação da organização. A gente está fazendo aí uma prevenção, né? E em terceiro lugar, é o plano de crise em si, que é, uma vez que a gente não sabe se vai conseguir ou não sanar esse problema organizacional, o que a gente vai fazer se houver um problema de fato, se houver uma crise. Se, por exemplo, um colaborador nosso postar no Facebook ou no LinkedIn, etc., uma situação vexatória, né? Uma situação de assédio moral, uma situação, enfim, que vai fazer com que a reputação da marca vá para o lixo. O que a gente vai fazer caso isso aconteça? Aí tem, vamos lá, o protocolo de crise, né? Ter a War Room, né? A sala de guerra, né? Reunião de tantas em tantas horas, né? Fluxograma, né? Elaboração de nota para reativa na imprensa, elaboração de nota para as redes sociais, né? Monitoramento da crise, né? Enfim, todas essas várias medidas, né, clássicas, né, de contenção de crise, quando você está, né, vivendo uma. Bom, então essas são as três coisas: sanar a vulnerabilidade e ter o plano de crise caso ela aconteça. Fantástico, fantástico. E olha, os maiores erros que os gestores cometem estão relacionados com esses três pontos. Quais é que são os três erros mais comuns que tu vês um gestor cometer? Perfeito. O que eu vejo de mais comum, na verdade, é durante a crise, porque a gente não consegue ver exatamente se a organização ela tinha previsto ou não, né? Então, por exemplo, quando estoura uma crise como a da Vale em Brumadinho, foi uma grande tragédia aqui no Brasil, né? Com centenas de pessoas soterradas pela lama, enfim. O que a gente viu que não funcionou na gestão de crise? Não teve, que são três coisas que toda gestão de crise precisa ter. Rapidez, precisa ter rapidez, então era muito importante que a Vale viesse com uma resposta muito rápida. Olha, aconteceu isso por causa disso, disso e disso. E a gente ficou muito tempo sem entender o que aconteceu, o que de fato tinha acontecido, se a sirene tinha tocado ou não antes de romper a barragem. Enfim, foi uma empresa de mineração, não é? Isso, de mineração. E aí foi muito tempo sem entender o que tinha acontecido. Em segundo lugar, a gente tem que ter além da rapidez, a gente tem que ter a assertividade do conteúdo, né? Porque não você vem com a agilidade, mas não é só agilidade, você tem que trazer essa agilidade como informação que é relevante para acalmar a opinião pública. Porque o que a opinião pública quer nesse momento, quando acontece a crise? Entender qual é o responsável. Né? Então, qual que é o papel da empresa enquanto ator social? É falar, olha, eu sou um ator social, eu presto contas à sociedade, eu venho com rapidez e venho com agilidade, e venho com informação para prestar contas do que aconteceu. Eu sou responsável por tudo que acontece no meu nome, seja a culpa do terceirizado, do consultor ou não, é o nome da empresa que está ali, é o serviço da empresa que está em jogo. Então, tem que assumir essa responsabilidade. E, em terceiro lugar, depois que você é ágil, assume a responsabilidade dando fatos concretos que realmente respondam os anseios da sociedade, da opinião pública. O terceiro é você ter como se fosse uma contrapartida, né? Porque, assim, a opinião pública e a sociedade, elas ficaram a empresa ficou com um débito, né? A empresa ficou com um débito diante da sociedade devido a essa crise, né? Então, o que a empresa precisa fazer? Precisa sanar esse débito. Então, não é só fazer o que é certo ou prestar contas à justiça ou etc. É fazer a mais. Então, criar, por exemplo, um fundo, né? Que não é que a justiça pediu, não é que estava contemplado num documento de compliance ou qualquer outra coisa. Não. É algo que a empresa faz extra, além, né, do que ela deveria ou poderia fazer, para que a opinião pública entenda que essa empresa, de fato, ela tem um papel
né, social, um papel cidadão, e que ela respeita a sociedade na qual ela está inserida. Ela respeita a comunidade na qual ela está inserida. Então, o que poderia ser feito? Criar um fundo para todas as famílias, né, que tiveram seus familiares acometidos por essa crise, por exemplo, né, criar, por exemplo, um serviço de aconselhamento psicológico para todos os familiares por 10 anos, né, enfim, né, ter medidas que vão com que a sociedade entenda que a empresa ela está contrita com o que aconteceu. Ela está arrependida e ela, de fato, quer recuperar a confiança da sociedade. Né? Então, a gente sabe, a gente falou várias vezes aqui da palavra confiança, né? Uhum. Gosto muito da Rachel Botsman. Ela é uma escritora americana brilhante. Ela fala que a nova moeda da economia é a confiança. Ela exemplifica isso com a questão do Airbnb, quando você se hospeda na casa de um conhecido, ou com o Uber, que você entra no carro de um estranho, né? Então, assim, ela fala que a confiança é a moeda da economia porque é ela que lastreia as nossas relações, principalmente relações comerciais, né? Então, se você perde a confiança da sociedade porque você tem uma crise, você tem que recuperar essa confiança. E não é só fazendo o que o manual manda, é fazendo. Então, esse seria a terceira recomendação que eu não vejo algumas empresas fazerem, né? Que é esse andar essa extra mile, né? Essa milha, né? Esse quilômetro extra aí com relação ao que aconteceu. Fantástico. Dicas extraordinárias aqui para a minha audiência. Muito obrigado, Júnia. Estamos a chegar ao final. Eu gostava de fazer só mais umas 4 perguntinhas, agora mais pessoais, se não se importar. Perfeito. Nos últimos 5 anos, criaste algum novo hábito que te melhorou drasticamente a vida? Lembras-te de alguma coisa que destaque? Sim, eu comecei a 2 coisas muito importantes para a saúde mental, né? Seu físico diário, que eu acho que isso realmente todo mundo deveria, independentemente da pressão que vive, né? Porque é algo realmente que faz o nosso oxigênio, o nosso cérebro, proporciona energia e tudo mais. E comecei terapia, né? Que também é algo que tem ajudado bastante a lidar com todas essas situações inerentes, trabalhar, porque assim, no meu caso, especificamente, e de outros colegas que trabalham com gestão de reputação, não é só o empreendedorismo, né, que é um desafio. Você lidar com a gestão de reputação de outras marcas é também um trabalho bem pesado emocionalmente. Então, o exercício físico diário e a terapia foram coisas que eu comecei nos últimos 5 anos que foram ótimas para manter a minha sanidade e a minha produtividade em alta. Ainda bem, boas dicas. E olha, falaste há pouco de uma autora, mas segues alguma celebridade online que te influencie de alguma maneira? Olha, aqui no Brasil, na verdade, no mundo, né, as mulheres, as mulheres da geração dos anos 70 e 80, elas cresceram, e é o meu caso, eu me encaixo, né, nesse período, a gente cresceu muito sem uma figura feminina como role model, entende? Nessa parte corporativa, né? Então, o que hoje eu procuro seguir são mulheres empreendedoras ou executivas que estão fazendo a diferença. Aqui no Brasil a gente tem a Luísa Trajano, que é uma mulher extraordinária. Temos a Rachel ou Raquel Omaia, que é uma mulher negra, que também hoje ela é CEO Lacoste aqui no Brasil. E existem outras, né, executivas, não só brasileiras, como de fora do país, que eu sigo para ter essa inspiração diária, né? Porque além, né, do desafio do empreendedorismo e de trabalhar com gestão de reputação, que é um assunto complexo, com uma série de variáveis que a gente tem que mitigar, tem o fato de ser mulher também, né? Que também é um terceiro desafio. Então, ter essas figuras femininas fortes ajuda a se inspirar, ajuda, né, a se manter ali com a energia em alta e trocar experiências.
Então, eu colocaria como esses dois nomes como nomes interessantes para seguir. Já agora que te focaste nesse tópico da mulher empreendedora, tens alguma dica que possas partilhar com mulheres empreendedoras que estejam, por exemplo, da minha audiência que esteja agora a tentar começar o seu negócio? Alguma coisa que te venha à cabeça que te ajudou no teu percurso? Perfeito. Sim, tenho, com certeza eu tenho. A primeira coisa que eu acredito que a gente sente quando a gente entra num ambiente predominantemente masculino, seja ele qual for, é uma sensação de não pertencimento. É automático, porque você está em minoria, né? Então, quando você vê o contexto, o seu cérebro fala, opa, tem algo errado, você não pertence a esse ambiente. Então, a primeira coisa é treinar o psicológico para que essa mensagem do inconsciente, ela não se torne um gatilho que bloqueie as suas interações, né? Então, por exemplo, quem trabalha no mercado corporativo, principalmente o B2B, né? Porque quando você vai para o B2C, você até tem outros setores que são predominantemente femininos. Mas no B2B, isso é mais raro. Então, a primeira dica que eu dou é trabalhar o psicológico para que essas mensagens do inconsciente não atrapalhem, não bloqueiem a sua interação ali naquele momento, seja presencialmente, seja numa circunstância de um evento corporativo, por exemplo, ou seja, no seu próprio dia a dia, né, com mensagens de autossabotagem, no sentido de, eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço a esse cenário, então a minha criatividade e a minha energia acabam caindo, acabam diminuindo, sabe? E isso acaba afetando o seu desempenho, né? Porque você acredita que você não pertence àquele mundo. Então, a primeira coisa é isso, é treinar o cérebro para evitar que ele mande essa mensagem e te bloqueie. E a segunda coisa é buscar bastante referência mesmo, isso que eu acabei de falar, né? De ter mulheres que você se inspire, que você, né, que você possa conversar e criar uma rede de apoio, né? Seja uma rede online, seja uma rede presencial. Hoje existe ONU Mulheres, né? Existe uma série de hubs, né, que fomentam esse networking feminino. E essa troca de experiências ajuda bastante, porque você vê que você não é a única que pensa ou que sente aquilo, ou que teve aquela experiência que outras mulheres passaram, e elas podem ajudar você. Falar, olha, passei por isso, lidei dessa forma, resolvi daquela maneira, né? Então, você tem aí um benchmark aí para poder navegar melhor, né, nesse setor que é o empreendedorismo feminino, principalmente o B2B, que é predominantemente masculino. É verdade, já se começam a ver cada vez mais mulheres empreendedoras, mas mais focadas no B2C, tens razão. Acho que faz falta. Acho que as tuas palavras vão ser importantes para motivar mais eu espero que sim, ficaria muito feliz. Olha, Júnia, chegamos ao final, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Olha, eu tenho o meu LinkedIn, eu não sei se você é possível colocar o link. Vou partilhar, sim. Na descrição. Então, também tenho o Instagram, que é o @_JuniaBraga_. E tem o meu e-mail também, que é junia@jbpresshouse.com. Essas são as 3 formas mais fáceis de contato comigo e, obviamente, vai ser um prazer, né, conversar com vocês. Fantástico, Júnia. Ficou provado que tu és uma comunicadora nata, realmente partilhaste aqui a mensagem de uma maneira muito lógica e foi realmente, acrescentaste muito valor. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade e agradeço também as suas palavras gentis, né, e encorajadoras. Então, muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Júnia. Boa sorte para o resto da tua carreira, no fundo. Acho que já estás mais do que lançada. Vai correr tudo bem. Para você também e muito sucesso para o canal, que com certeza tem ajudado e vai ajudar cada vez mais pessoas. Obrigado, Júnia.
E pronto, chegamos então ao final do episódio número 37. Foi mais um daqueles episódios espetaculares com tópicos que ainda não tínhamos falado até hoje. Espero que tenha gostado deste episódio. Se gostou, deixe o seu gosto, por favor. Subscreva o canal, faça todos os sociais. Muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima.